Vamos aquecer, meu povo, porque hoje está um friozinho gostoso aqui em Campos dos Goytacazes. A temperatura caiu, mas está muito bom. Graças a Deus, está tudo ótimo. Carol Cunha! Quanta honra! Dá um beijinho no Miguel. Lulu também já chegou aí. Vamos começar a bater o nosso papo, família, que hoje chamei, Lu. Quando puder, Tudo bem? tudo E ótimo. E aí? você? Boa Graças a noite. Deus, tudo tranquilo. Boa Graças noite. a Deus. Quanta honra, hein? Numa data muito especial, né? Muito bom. Essa Não data é é? muito especial. Uhum, com certeza. O É, universo mandou um sinal pra gente e aí a gente entendeu a comunicação, né? isso. E a pequenininha, tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá lá dentro com o Uhum. pai para eu ficar aqui entre eu e vocês e você. Legal. Quero agradecer a oportunidade. É muito bom a gente poder contribuir para a menina dos olhos do Senhor, né? Que é a família. Eu acho Sim. que é muito importante a gente tratar dessa questão, especialmente nesse momento. Hoje, talvez, né, as pessoas estejam se dando conta de que coisas que elas talvez tenham deixado em segundo plano durante bastante tempo, elas estão Uhum. vendo que é importante, né? Mas eu costumo dizer para minhas filhas que as pessoas aprendem ouvindo, ó, ali tem um buraco, outras aprendem vendo, fulano caiu no buraco, Uhum. e outros aprendem passando, né? Sim. Então, que nós possamos nos aprimorar no nosso processo de aprendizagem para não precisar aprender sempre passando, né? Que a gente possa Ó, se permitir, com possa... certeza. Ali tem um buraco, aí a gente já desvia, já É isso muda aí. e É isso vamos que aí. vamos. Só levanta, sacode a poeira e mais desvia o caminho. É, com certeza, né? Para a gente conseguir cuidar da família, nesse momento é importante cuidar do idoso, né? Da Uhum. criança, enfim, a gente conseguir trazer aí um estímulo positivo para a gente fazer do confinamento um verdadeiro refinamento, né? Sim, Vamos nos sim, refinar, vamos sim. transmutar todas as nossas limitações. Eu sei que a gente não vai sair completamente diferente disso tudo, porque, né, durante muitos anos a gente tomou algumas atitudes inadequadas, não vai ser em 3 meses que a gente vai mudar. Porém, se nós tivermos a ousadia e a intrepidez de mergulhar nessa oportunidade, né, eu acho que a gente tem aí uma grandiosa possibilidade de reconfigurar as nossas atitudes, de fazer novas escolhas, enfim. Né? Então, E estou assim, muito Lu, feliz de estar aqui. eu também tenho um carinho muito Uhum. especial com você. Você sabe o quanto eu te admiro, quanto pessoa, quanto profissional, quanto amiga, parceira. E assim, quando tudo começou, né, diante de março, né, a partir de março para cá, a gente ficou meio assim, sem chão, né? Por que que está acontecendo isso? O que que eu vou fazer? A gente via, assim, algumas famílias perdendo emprego, outras com turbilhões de crianças dentro de casa, e a escola, entre aspas, ficou dentro de casa, né? E aí eu comecei, assim, a observar, né, o que que eu poderia fazer para ajudar essas pessoas, né? Foi aí que começou startando algumas ideias, uma até comecei, acho que eu cheguei a conversar um pouquinho com você, né? Foi. E aí as coisas começaram a tomar uma proporção, Lu, que assim, daqui a Que pouco eu tô bom. virando youtuber. Isso mesmo, que bom, fico feliz. É isso mesmo. E É a assim, gente foi se permitir, né?
Sim, você para falou tudo, é contribuir. se permitir, é a gente estar aberta, né, para receber o sinal e se permitir. Então, assim, eu comecei pensando na criança, depois pensando na família, o que que a gente poderia fazer, né, para ajudar o todo dentro de casa. E aí eu pensei na psicóloga, eu pensei na pedagoga, pensei em outra psicóloga, aí começou aflorando de uma tal forma, semana que vem a gente já vai ter pediatra, nutricionista, economista, Paulo Cleber vai estar aqui comigo semana que vem. Ah, que Então, bom. assim, Uhum. está sendo muito bacana o projeto. Aí amanhã a gente tem historinha para as crianças. Assim, cada dia a gente tem uma novidade e está sendo muito bacana. E para Uhum. falar de família, não podia ser outra pessoa que não fosse você. Uhum. Querida. A gente está vivendo um momento de desgaste emocional, né? A gente está dentro de casa, confinado, é o isolamento, é preocupação. A gente liga as mídias, né, sociais, vê as mídias sociais, só ouve, só começa a absorver, né, sentimentos negativos, porque a partir do momento que a gente ouve, a gente absorve, né? E aí não, gente, eu tenho que ser a Lu, porque essa questão da barra Axis, que eu quero também depois abusar um pouquinho para você falar, que assim, eu sou uma curiosa, ainda vou me formar, vou fazer, estou me comprometendo, hein? Tá vendo lá, né? Em rede social. É. E aí, assim, não, gente, eu vou chamar a Lu porque eu acho que ela tem muito a agregar nesse projeto, para as famílias, para as pessoas, para os amigos que estão sempre comigo. E eu queria, assim, Lu, o que que você acha que a gente pode fazer quanto instituição família, né? Nesse momento que a gente está vivendo hoje, dentro de uma casa, com criança, escola, trabalho, enfim, o que que você acha que a gente pode estar fazendo para minimizar, né, já tem uma turma. Aí, ó, já tá. Nós já O que estamos. você acha que a gente pode fazer para não deixar as mídias, as emoções negativas, né, interferir no nosso dia a dia? Uhum. É, quem tá aí? Home Pequena? office. Oi, linda. Home office. Tudo bom? Eu acredito assim que é importante a gente ter alguns cuidados. Primeiro, Uhum. quanto tempo eu vou ficar exposta, né, na, é, na mídia social, nos jornais, em nome de me informar o que que eu estou fazendo com a minha mente, com o meu coração, com meus sentimentos. Eu acho que isso é muito importante a gente se dar conta, né? Porque Uhum. não é o que vai acontecer nessa quarentena, mas é como nós vamos viver essa quarentena, né? Então a Sim. gente, se a gente for parar para observar, nós sempre tivemos números escandalosos de morte por Perfeito. ataque à mulher, Sim. por violência doméstica, por Uhum. acidente de trânsito, e aí a gente tem uma penca de coisas, né? Então, morrer, nós sempre tivemos essa questão, mas nós nunca tivemos atrelado à morte a reflexão, o Sim. olhar para essa morte de uma forma respeitosa, entender que essa morte, essa possível morte pode estar dentro da minha casa. Enquanto quem apanhou foi a mulher do vizinho, quem bateu o carro foi o filho do fulano, enquanto esteve do lado de fora, isso eu não estou individualizando, estou falando enquanto Sim. sociedade, né? Os números sempre foram escandalosos, mas todo mundo fez aham. Só Sim. que agora, Isso. né? Só que agora esse número ele está parado na porta da casa da gente, porque nem na maçaneta a gente pode botar a mão com tranquilidade. Nem na maçaneta, não é? Sim. Então, Perfeito. a gente precisa rever, né? Como é que a gente está dentro de casa?
Quem são as pessoas que estão dentro de casa? Quais são os gostos? Quais são as aversões, né? O que está sendo realmente ensinado na escola? Porque agora o pai está sendo obrigado a ver, Sim. assistir, concordar, Aham. discordar, porque ele Uhum. está participando Totalmente. ativamente, não é Totalmente. isso? Então, Sim. eu acredito que isso faz com que a gente dê um novo olhar para esse momento, né? Não estou minimizando, nem dizendo que é maior nem menor, eu estou só dizendo que até aqui algo muito parecido com isso aconteceu e ninguém entendeu a urgência de tomar uma atitude. E agora nós sabemos que ou a gente toma uma atitude ou nós vamos coletivamente adoecer, perecer, né? Então, qual é a história? Eu acho que a primeira pergunta que tem que ser trabalhada na família é qual é a história que nós queremos contar, qual é a história que nós queremos que as crianças contem daqui a 10 anos do que está acontecendo hoje. Porque nós hoje estamos fazendo história, né? Um Sim. professor de história daqui a 15, 20 anos vai dizer assim, teve uma peste, tararararará, né? A gente ia para a escola, a gente ouvia a peste dos outros. Meu A avô gente ouvia estava a peste, lá. É isso mesmo. né? É, A gente ouvia a peste dos outros. Agora é. nós estamos no meio disso. Sim. E o que a gente quer que seja dito? Como que nós gostaríamos que nossos filhos se mobilizassem diante da dor do outro? Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser pensada, precisa ser conversada, né? É, as crianças precisam ser não apavoradas, porque isso elas já ouvem, por mais que a gente diga assim, em casa não tem muita informação, mas às vezes elas estão brincando no entorno e estão ouvindo alguém, O tempo né, todo. fazer uma observação de medo, fazer uma observação mais ameaçadora, né? Sim. Então, o que eu acredito que é importante é a gente olhar para isso tudo, para este momento, né, da forma o mais responsável. O que é responsável? A palavra responsabilidade em latim é a habilidade de responder para, né? Então, o que nós precisamos ter, fazer, perceber, para que a gente consiga lá na frente ter uma resposta melhor. Então, se eu quero que os meus filhos contem, falem, né, sobre se cuidar, cuidar da sua saúde, ter cuidado com o vizinho, né? Ter Sim. cuidado com o que vai acontecer. Então, se eu quero isso, quais são as informações que eu estou dando? Como que eu estou estimulando dentro de casa? Porque eu não posso dizer uma coisa e fazer outra, né? Então, agora nós vamos ter que falar e fazer, porque está todo mundo ali olhando o que a gente está O fazendo, que você está né? fazendo? Com E as certeza. crianças estão observando a nossa verdade, a nossa caridade, a nossa Uhum. fraternidade, a nossa Sim. verdade, sabe? Ela Uhum. está ali olhando, porque você está falando e tem que fazer. Como é que você está se Sim. comportando nesse sentido, percebe? Então, eu Sim. acredito que é muito importante que você, papai, mamãe, que está me ouvindo aí, né? O que eu estou criando dentro de casa enquanto exemplo e como que com esse exemplo eu posso estar estimulando quem está à minha volta, né? Então, Sim. falando da barra de Axis, Sim. nós temos algumas perguntas básicas, né? E Uhum. uma pergunta Pode perguntar. principal é: o que mais é possível? O que mais é possível aqui? O que eu tenho de alternativa para brincar, para conversar, né? Será que as pessoas estão se dando a oportunidade de, antes de dormir, brincar, Uhum. rezar, cantar, fazer Sim. do ir Fazer como dormir uma tinha, festa? fazia antes, né? Porque não tinha tempo, agora a gente tem. Sim. Sim. Agora a Assim, gente tem.
Com certeza. Assim, é o momento da oportunidade, né? Da gente ser melhor e se tornar um ser humano melhor. Eu estou pensando, venho pensando muito nisso. É o momento da gente fazer a nossa conexão também, né? Porque em horas que a gente recebe sinal. Quando a gente está lá meditando, a gente, né? Posso estar aqui elucumbrando, mas eu recebo. Uhum. Então, o dia a dia faz a gente não perceber aquela intuição, o próximo que está do nosso lado. Eu acho assim, é o momento é agora. E aí, na barra de Axis, como a gente pode usar isso também para agregar positivamente na família? Tem mais O que a barra perguntinhas aí para gente? O que mais a barra de Axis diz é que não é a realidade que cria a gente, né? É a gente que cria a realidade. Então, o que eu penso, como eu vejo, tudo que está acontecendo vai solidificar uma realidade, né? Então, daí a importância de nós mantermos uma vibração elevada, evitar mexerico dentro de casa, evitar crítica gratuita dentro de casa, né? É, evitar ao máximo estar sinalizando os defeitos de A, B, C ou D. A gente, ao criar essa realidade, né, que ao pensar nessa realidade, a gente esteja sempre estimulando a tudo e a todos para que Uhum. a gente consiga ir descobrindo quais são as nossas habilidades, as nossas capacidades, né? O que tem de bom aqui que eu ainda não percebi? Qual é a pergunta que eu poderia fazer? Ou seja, que situação eu posso explorar que eu nunca admiti, né? Hoje eu abri um Instagram e um grande palestrante, amigo meu, ele disse assim: eu sempre acreditei em palestra presencial. Ele mora Uhum. agora lá em, na cidade da Disney, esqueci agora. Ele mora lá e Orlando, Tá isso, obrigada. travando ainda? Para Tá mim, travando um travou, pouquinho, tá, assim, mas agora tá já parou de bem travar. Melhorou, Carol? isso. Como é Ah, que tá aí, gente? Fala pra gente. é. E aí, ele dizendo que ele vem sempre ao Brasil para Uhum. fazer as palestras e, e que ele nunca imaginou, né, que ele teria que fazer palestras online. E que ele agora fez uma palestra online que ele gostou tanto que ele está Tá pronta vendo? para todas as outras, né? Sim. E dizem que fazer o primeiro milhão é muito difícil. Mas depois que você faz o seu primeiro milhão, qualquer coisa acontece. Então, É aquela história, né, Lu? Sem saber que era impossível, fui lá e fiz. a escola nunca admitiu uma parceria com o, a internet, né? Uhum. As reuniões online eram vistas como preguiça, Sim, né? sim. Uhum. E agora a gente está sendo obrigada a trabalhar e muitos estão trabalhando arduamente, né? Uhum. Eu achei interessante que ontem eu falei para minha filha, digo, olha, vai ter uma live com o George Rex, ele é muito bom em barra de axis, chama fulano de tal. Ih, mãe, ele está trabalhando tanto que a gente não vê ele nem dentro de casa. Ele entra para a sala de trabalho dele e ele não sai, né? Então, essa ideia de que trabalhar online ter mais tempo, isso é meia verdade, isso não é verdade 100%, né? Sim. Então, a gente está descobrindo muita coisa, a gente está descobrindo um novo olhar. E quando a Uhum. gente se pergunta assim, o que eu poderia perceber aqui que eu não percebi? Que perguntas eu poderia fazer que eu não fiz? Que olhar eu poderia ter sobre a minha família que eu não tive até aqui?
né? Quando eu me permito fazer essas perguntas, é como se eu estivesse tirando o olho do limite da água e olhando um pouquinho mais acima, né? Uhum. Exato. Então, estar na pergunta é se permitir alternativas. Então, como que eu posso olhar para a minha família de uma forma mais positiva, produtiva? Quais são os projeções, pensamentos, sentimentos, emoções fixos? Ou seja, é isso que eu estou usando para viver a limitação que eu estou escolhendo, né? Então, a barra de Axis, ela entende que se você está vivendo uma limitação, é porque você está escolhendo essa limitação. Por quê? Porque você admite ela como real, né? Então, quando eu entendo que o convívio familiar é ruim, né? Ter um monte de gente dentro de casa amontoada é ruim, criança fazendo barulho é ruim, ter que resolver as questões da escola é ruim, tudo isso não me permite ver além daquilo que eu já diagnostiquei. Então, eu gosto muito de uma frase que diz que todo julgamento que você faz te traz um cenário esse que não permite que você veja qualquer coisa diferente dele. Então, vou trazer isso para o nosso dia a dia. Se eu acho que a minha vizinha, ela é uma mulher sempre disponível, amorosa e carinhosa, o dia que ela me responde atravessado, eu digo, tadinha, ela não está bem. Hoje ela não dormiu bem, faltou dinheiro, teve um pesadelo, né? Por quê? Porque o julgamento é aquilo que delineia a minha verdade. Da mesma forma, se eu ponho no meu coração que a minha sogra é uma bicha implicante, mesmo que ela se predisponha a me ajudar, eu vou entender que a ajuda dela é um deboche. Entende? Então, por isso, o Axis diz que não é a realidade que nos cria, mas nós que criamos a realidade, né? Somos nós que determinamos. Então, qual é o conceito? E aí essa é a minha pergunta, que de repente alguém pode até escrever. O que é família para você? Qual é a palavra que representa família para você? Você pode escrever aí para gente? Qual é a palavra que representa família? Né? O Ó, que gente, vocês a diriam? participação O que que vocês vocês diriam para tiveram. gente? Né? Eu Uhum. já vi que tem bastante escola, educador, pessoas É, amigas, a gente, ó, amor, amor. legal. Aham. Vamos participar, gente? O que mais? Quais são os conceitos que a gente tem? Pensou em família, o que que a gente Que vem, imediatamente, né? qual é a próxima palavra que surge na nossa mente, né? Essa palavra, enquanto vocês vão deixando aqui registrado, é essa palavra que vai determinar o segundo passo, né? União, né? Uhum. Então, eu preciso identificar qual é a minha Compreensão. qual é a minha tradução, o bem mais precioso, Porto Seguro, né? Porto Seguro, olha que delícia. Porto Seguro. Então, quando eu tenho isso claro, eu trato a minha família desta maneira. Só que a gente não vai conseguir fazer esse exercício, mas eu vou deixar esse exercício marcadinho para vocês poderem identificar. Escreva as 10 primeiras palavras que vêm para você sobre família, né? Porque você vai ver que lá embaixo vai surgir confusão, vai surgir discussão, vai surgir competição, vai surgir mal-estar, desacordo, desencontro, peso, dívida,
falta sim. de dinheiro. Ah, É, Luciane, você está dizendo que família é ruim? Não, eu estou dizendo que essas palavras, elas é como se eu tivesse um saco de 50 quilos de açúcar e um buraquinho pequenininho. Quando eu faço um trajeto com esse saco nas costas, lá na frente eu vou chegar com esse saco vazio. Por quê? Porque eu não reconhecia onde estava o furinho. Então é importante que a gente consiga reconhecer aquilo que é meio que um ralo uma energético. armadilha. É não uma armadilha, porque aquela Uhum. palavra está ali ameaçando. E aí, porque é comum, né? E é elegante a gente olhar o lado bom das coisas. Sim. Mas quando a gente não reconhece o lado que a gente também considera como improdutivo, é como, sabe, quando você sai do quarto no breu e você tropeça no ventilador? O Uhum. ventilador estava ali, mas alguém mudou ele de lugar e você pode ter um acidente, né? Sim. Então, é nesse sentido. É você, enquanto a luz está acesa, você conseguir rastrear o lugar para que Uhum. mesmo que você precise andar nele no escuro, você consiga caminhar de forma segura, né? Uhum. Tudo tem seus dois lados ainda. Nós vivemos num mundo de dualidade. Sim. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tudo, né? Então, tanto é que quem está solteiro quer casar, quem está casado quer ficar solteiro, quem tem filho quer perder filho, quem não tem quer arranjar filho. Por quê? Porque cada um vai escolher o lado daquela situação para olhar o lado que lhe convém naquele momento, né? Mas existe os dois lados. E aí é importante que a gente consiga reconhecer o lado que eu estou admitindo, mas o lado que eu também sei que existe e tratar esse lado, né? Então, se hoje é muito comum, por exemplo, as mamães dizerem assim: "Ah, muito feio criança falando palavrão". Mas quando ela é bem pequenininha, ela solta um palavrão, alguém fala: "Ai, tão bonitinho". Ô, gente, ou é feio ou não é. Né? Eu não posso dar o referencial de que ela é pequena e porque ela é pequena é tão lindo fazer o que é feio, né? Não, se é Uhum. feio, vem cá, senta aqui. Olha só, querida. Existem outras formas de você mostrar seu dissabor, sua insatisfação, a sua tristeza. Você pode mostrar, mas é Uhum. desnecessário. Eu acho muito interessante. A minha filha mais velha foi fazer um curso em Niterói e ela chegou aqui encantada quando ela disse: "Mãe, na turma eu sou a mais nova, né? E o professor fala muito palavrão. E um dos nossos colegas, que já é uma pessoa de mais idade, disse assim: professor, o senhor usa palavrão por falta de vocabulário ou porque o Nossa. senhor acha que isso vai realmente nos impressionar, né? Então, às vezes, o que a gente percebe é que na falta de um vocabulário, a gente pega e usa um palavrão, né? Não estou Uhum. dizendo para você que eu não uso, não, estou dizendo, mas quanto menos vocabulário você tem, mais Uhum. refém do palavrão você fica. Você fica. Então, nós podemos explorar isso com as crianças, né? O que Uhum. é a sua tristeza? O que é o seu medo? Isso que você está sentindo não é medo, você está excitado porque vai acontecer algo novo, né? É Uhum. importante você olhar o seu sentimento com respeito. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que você está percebendo? O que você pode olhar de uma maneira diferenciada, entende? Então, quanto mais eu converso, mais eu cresço o vocabulário emocional e verbal daquela criança. Se eu Uhum. simplesmente autorizo um palavrão, eu estou encurtando, empobrecendo um manancial de Limitando. expressão. Exatamente, né? Sim, isso é limitando. Então,
Isso já é limitador, mas além disso, a gente tem que levar em consideração que quando aquele menino cresce ou aquela menina cresce, aí ela solta o mesmo palavrão e o outro olha de lado, né? Mas Sim. peraí, eu sempre pude falar, por que que agora eu não posso? Né? Uhum. Então, é muito importante nós termos um alinhamento familiar, Uhum. né? Sim. Que seja uma família é, doméstica, né? O pai, a mãe, filho, como uma família, porque a empresa é uma família, né? Um grupo de amigos é uma família. Então, na verdade, a gente não está só olhando a família, vamos dizer assim, nuclear, né? Sim, você falou agora da empresa, me fez lembrar quando eu trabalhei na Ambev. A Ambev, o clima, né, a cultura é muito homem, né? E a meta lá era diária. Então, na época que eu trabalhei lá, pela cultura da empresa e pelo meu dia a dia, chegou um ponto, Lu, que de 10 palavras que eu falava, 5 era palavrão. E aquilo me fazia muito mal, porque lá eu usava a cultura e a comunicação deles para eles entenderem a gente. Mas quando chegava na minha casa, não, não chegou um momento que você tem conflito. Um lado é bom, o outro lado não é. Como que fica isso na cabeça da pessoa? Imagina com uma criança, né? Exato, exato. Então, é importante, assim, por exemplo, todo grupo é muito ruim quando Uhum. um fulano é bem tratado, é privilegiado, recebe carinho, e o outro não, por isso, por aquilo. Quer dizer, então, perde-se aquela harmonia do sistema para enaltecer uns e deixar outros. Então, a Sim. gente, nesse momento, precisa fazer uma grande avaliação, né, do nosso alinhamento, o quanto que a Uhum. gente pensa, o quanto que a gente fala e o quanto que a gente faz de maneira muito próxima, né? Tem horas Uhum. que não é fácil a gente falar, né, defender e fazer a mesma coisa, mas a gente precisa ter o máximo de cuidado, porque às vezes a gente fica contando mentira para a gente mesmo, né? A gente fala ali de umas coisas bonitas e Uhum. depois na hora de fazer a gente não tem esse cuidado, né? Então, se a gente já começa a ter esse cuidado, né? Não, peraí, se eu penso assim, como que eu estou falando, né, dessa maneira? Sim. Então, Uhum. eu tive grandes combates aqui na minha casa, porque antes de 18 anos as meninas queriam carro. E eu dizia negativo. Não, mas fulano tem, Beltrano tem, de camada. Tudo bem, mamãe pode até te dar, mas não. Mas não. Mas não, não. E aí, então, é, e isso me trouxe uma tranquilidade maior, porque é aquilo que eu penso, é aquilo que eu preciso fazer, né? Sim, com Então, certeza. é muito importante que a gente, dentro do sistema familiar, né, tenha esse alinhamento, porque, por exemplo, com a minha mãe, com minhas irmãs, eu posso isso, mas com a sua mãe, né? Quer ver um negócio que me deixa enjoada, é tal de piada de sogra. Eu fico pau da vida. Gente, porque a Pior que é. sogra, ela é mãe de alguém, né? Sim, e é a Então, mãe do meu assim, amor. E é a mãe do meu olha que amor. coisa séria, né? Sim, Então, eu tenho que cuidar da sogra porque eu gostaria que o fulano cuidasse da sogra, que é minha é a mãe, minha mãe. né? Sim. Então, vamos lá para a regrinha número 2: amar ao próximo como si mesmo. Vamos se Uhum, cuidar, né? isso aí. Então, muitas coisas, assim, dentro do ambiente doméstico, no convívio familiar, gente não precisa inventar, não. Usa essa regra. Mãe, fulano me fez isso, o que, que eu faço? Amar o próximo como assim mesmo. Tu ia querer isso para você? Não. Pronto. Não tem que discutir, entendeu? Sim, Por quê? não Porque cabe esse discutir. indivíduo, no momento que ele estiver na rua sozinho, e ele precisar de um balizador, ele vai dizer, opa, peraí.
Amar ao próximo como a si mesmo. Eu ia gostar que fizesse comigo? Não. Então, pronto, não tem que ficar discutindo, né? Sim, Não tem que ficar dizendo, filha, isso é ético, cuida, não cuida. Não, meu filho, não tem que discutir nada. Tu ia gostar de levar um tapão desse? Não, então. Não é assim? perfeito. Você ia Sim, com gostar. certeza. Não é? Teve uma época que teve um negócio na internet que eu só vi uma vez, eu falei, não me mostra nunca mais. Alguém empurrando a menina para trás, a outra criança com o pé atrás e a criança caía É vídeo, violentamente de é cabeça para igual a trás. vídeo cacetada do Faustão, que é com criança e Né? idoso. Eu não consigo ver Então, graça. são coisas, são coisas que a gente precisa avaliar o seguinte, para um pouquinho. Se fosse eu, né? Aí a gente volta lá naquela nossa conversa inicial. A quantidade de morte, né? É, Aqui Carol a falando. Carolina, a Carol está dizendo, minha sogra é minha segunda mãe, né? Aí. É, A minha a também, não é a quantidade, cunha. Ela é minha a, cunhada. ai, que delícia! A quantidade de mortes que aconteceu sempre foi enorme, mas a gente não entendeu que podia entrar dentro da casa da gente. E agora a gente está entendendo que ela está paradinha na nossa Uhum, porta, né? Então a gente sim. precisa parar e avaliar. Tudo que eu tenho dentro de casa é tão necessário assim mesmo? Será que um Uhum. pouco do que eu tenho em casa eu posso, né? Quantas Ajudar o outro. pessoas hoje, por conta aí, e agora com a entrada do lockdown vai ficar mais complicado ainda, né? Sim, é. Acabei de ver agora. Né? Então, a gente não vai poder sair para comprar, para fazer, e a gente vai Nada. morrer por causa disso. Não. Entendeu? Então, se a Sim. gente voltar, será que a gente precisa realmente entender que a gente é uma centopeia? A gente precisa de trocentos pares de sapato, Exatamente. né? Sim. A gente precisa, a gente que trabalha com blazer, a gente precisa realmente de um rosa, azul, um verde, amarelo, Arco-íris. né? Então, a gente precisa parar e avaliar. Ah, Luciane, quer Sim. dizer que eu não vou mudar? Não, mas você faz assim, usa uma quantidade. Quando daqui a pouco pega esse dá e adquire um outro, né? Nós estamos Sim. muito ligados ao tempo da caridade. O que é a caridade? Eu dou o que está sobrando, eu dou o que não está usando, eu dou o que eu não Tá quero, rasgado. Eu dou que tá rasgado. né? E isso, quando a gente vai numa casa de assistência, as pessoas falam, gente, vocês têm que ver que vergonha. O que o outro dá, a gente não tem coragem nem de dar, vai para o lixo, né? Então, esse é o movimento da caridade. Mas nós precisamos, com muita urgência, entrar no movimento de fraternidade. Sim. O Não é que à que eu toa, né, tenho Lu, que que é isso que está acontecendo agora com todo mundo, que é o mundo. Assim, isso? o planeta está pedindo socorro. Acordem, gente, acordem para ajudar o outro, não só a si, né? Eu vejo muito assim. Isso. É a hora de E você se a olhar para o gente, próximo. né? E não é com o resto. Não é com o que está sobrando, não é com o que eu não quero, Não, não. O que que eu não. tenho que eu posso compartilhar, né? Então, hoje Uhum. eu tive a oportunidade de Compartilhe. Isso aí, André. fazer uma matéria na Terceira Via, né? Fui Aham. convidada para estar falando sobre a terceira idade e o Ocenei perguntou assim, Luciane, é você que tem feito muitas lives, como é que está sendo isso agora? Eu digo, Ocenei, o que eu mais gosto é estudar. O que eu mais gosto é pesquisar novas coisas, né? Quando eu era menor, Sim. meu pai não me deixava sair. Então, a minha diversão era ler. Se eu estiver numa fila de banco, eu vou ler bula de jornal, de remédio, mas eu preciso ler, né? Se eu vou Aham. dormir e eu não ler uma paginazinha, eu não durmo tão bem, né? Isso Então, eu aí. gosto de fazer isso. Por que Aham. não compartilhar com as pessoas? Né? Por que Sim. não usar da habilidade de todo esse material que eu venho há muitos anos, né, há décadas estudando? Não precisa dizer quantas, Andressa, fica quieta aí. Ó, o silêncio, ó, o silêncio. Né? Há décadas a gente vem aí estudando, né? E por que não compartilhar? Né? Por Sim. que não? Agora, quando eu conheci a barra de Axis,
foi um novo olhar, porque a Barra de Axis, ela diz, né? E assistindo uma live, eu ouvi uma frase que explicou bastante, é bíblico. Olhe além das estrelas, além do arco-íris. Então, existe uma força maior do que as estrelas e existe uma força que é maior do que o arco-íris. E quando a gente pega um cacho de uva, a gente não diz um monte de uva agarrado. A gente diz um cacho de uva. E nós somos o cacho de uva do grande, sabe, da grande barreira que é o grande arquiteto do universo. Então a gente Sim. pode agora, nesse compartilhamento, quando você está trazendo psicólogo, pedagogo, economista, nutricionista, né, pediatra, quando você está trazendo tudo isso, você está dando às pessoas mais alternativas para elas escolherem, Sim. né? Vou dar o que de alimentação, vou fazer o que de brincadeira. Então, Historinha das crianças. foi o que eu falei para o Cinei. Eu Cinei, agora nessas lives, é a oportunidade de eu convidar os meus amigos para que a gente compartilhe tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que a gente gosta de estudar, porque né, as pessoas que convivem comigo são pessoas que se divertem estudando, né? A nossa brincadeira é estudar. Então, Sim. é o momento da gente compartilhar essas informações, né? Mas não é compartilhar o que eu não quero, que não vale para mim. Não, muito pelo contrário. É compartilhar exatamente aquilo que é mais precioso, né? Então, retomando, ela Tá traz... travando, Lu. Uhum. Travou? Agora Voltou? voltou. Uhum. A Barra de Axis, ela nos diz que enquanto ser infinito, né, nós, cacho de uva, estamos vindo de uma barreira. Traduzindo, é comum a gente dizer, eu sei que eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sei que eu sou. Mas é muito comum a pessoa dizer assim, eu sou tão desanimada, eu sou tão desorganizada, eu sou tão desastrada, né? Tá Ou travando. pior, né? Ou pior, que eu quero aproveitar a oportunidade de estar falando em termos de família, cuidado para não ficar decretando verdades que não são verdades para os seus filhos, né? Seu filho não é burro, não é relaxado, não é desastrado, não é mentiroso, não. Ele é seu príncipe encantado, ele é sua princesa. Ele pode estar cometendo um erro. Então, existe até um sistema que eu gosto muito, que se chama Sistema Minuto. É uma série e que eles têm gerente minuto, vendedor minuto, pai minuto, mãe minuto, professor minuto. E é uma técnica muito simples, que se você me permitir, eu gostaria de falar dela aqui. Ela diz que é importante você estabelecer objetivo, ou seja, o que pode e o que não pode. O que é admissível, esperado, agradável e o que é inadmissível aqui em casa. Aqui em casa eu não quero isso. Mas, mãe, minha filha, olha só, a mãe ainda não se trabalhou, não evoluiu, não qualquer coisa, mas isso aqui eu não quero. Beleza? Beleza. Então tá. A partir do momento que isso está estabelecido, pode, não pode? Não é? É importante que a gente consiga elogiar todas as vezes que aquilo acontece e que a gente possa repreender todas as vezes que não acontece. Então, qual é a importância? Eu preciso mostrar o que a pessoinha fez. Aí eu estou falando do papai conversando com as crianças. Olha, você quebrou o vaso. Qual é a consequência disso? Esse vaso sua avó que deu pra gente, no Natal, com o maior sacrifício, e você quebrou o vaso que a avó deu pra gente, vai dar uma confusão danada quando ela chegar aqui e achar o vaso quebrado. Beleza. Fale de como você se sente. Poxa, gostei tanto desse presente. Tá? Tá. Voltou? Voltou. Fale o que fez,
a consequência do que fez e como você se sentiu em relação ou naquele momento em que a criança fez o que fez, né? Pô, fiquei zangada, gostava desse vaso, o vaso era meu, não era seu, se não tinha nada que meter a mão ali, oxente, vai mexendo nos seus brinquedos, larga o meu, né? E por fim, Que paciência com Deus. você quebrou o vaso, mas você pode ser cuidadoso de uma próxima vez. Percebe? Uhum. É importante que você mostre que aquela pessoa, ela cometeu um erro ou um acerto, mas ela nunca é um erro ou um acerto, ela é sempre o seu ser amado. Sim. Então, se eu for elogiar, eu vou dizer por que eu estou elogiando, quais foram as consequências do que eu estou elogiando, como eu me senti em relação àquilo e quem é aquela pessoinha, né? Então, eu É posso narrar o dizer, fato, né, Lu? oi? É narrar o fato. Isso, perfeito. Eu posso dizer, Andressa, fico muito feliz porque você marcou no Dia da Internacional da Família, você marcou uma live falando sobre a família. Isso faz com que a gente consiga sensibilizar as pessoas, mostrar para elas a importância do tema, Uhum. né? Eu fico muito feliz de poder estar participando disso. Mas Uhum. você sempre foi alguém muito interessada, muito competente, muito envolvida, engajada. É natural que você faça isso, né? Uhum. Vamos que Sim. você, de alguma forma, é, quando a pequena chegou aí, você podia ter dito, sai daqui que eu estou fazendo uma live. Vamos supor que, Uhum. né? E Sim. eu diria, Andressa, você repreendeu a pequena na frente de todo mundo. Sim. Você está dando um exemplo que não é legal. Com certeza. Isso me deixa triste porque eu vou ter que te expor na frente dos outros. Mas eu sei que você sonha em ser uma boa mãe. Eu sei que você Uhum. se dedica, eu sei que você cuida. Então, vamos prestar atenção nisso numa próxima vez? Ou vamos Uhum. transformar essa atitude numa próxima vez? Então, eu Uhum. mostrei para você que você acertou, mostrei para você que você errou, mas em momento nenhum eu disse para você que você é um erro. Uhum. Então, quando alguém vem e você diz, ai, você quebrou, você é um desastrado. Você, às vezes, está criando uma queloide naquele indivíduo que vai durar a vida para curar, né? Com a Perfeito. palavra a gente abençoa, com a palavra a gente amaldiçoa. E eu diria para você que o maior instrumento de fortalecimento em casa é a palavra. A palavra Sim. falada, a palavra Uhum. esclarecida, né? Quando a gente chega e diz, olha, eu estou vendo que eu estou aqui só tentando te dar abraço, estou tentando ser carinhosa, e você está sacando pedra. O que que houve? Qual foi o momento que isso se quebrou, né? Uhum. Então, se nós usarmos da palavra, nós podemos realinhar as relações. E isso, papai e mamãe que estão aí me ouvindo, eu não estou falando só para você usar com o seu filho, com a sua filha. Mas o dia que você decidiu constituir uma família, a pessoa que hoje, de repente, você está enrilhada com ela, ela foi seu objeto de amor. Uhum. E esse é seu momento de dizer assim: vem cá, senta aqui comigo, né? Perfeito. O que é que a gente está querendo daqui para frente? Né? Quais são os Uhum. seus objetivos? A gente começou isso tudo em nome de quê? E nós estamos destruindo isso tudo em nome de quê? Né? Uhum. Eu tenho a honra, a alegria de acompanhar famílias que já se transformaram 3 vezes, né? Então, a pessoa era solteira, casou, separou, casou de novo, separou e agora está solteira de novo. E essa mesma pessoa, e isso não é um caso, são muitos, a pessoa fala assim: só mudei de problema, né? Por quê? Porque muitas vezes
dentro do seio familiar, é muito mais prático a gente dizer, eu não quero conviver com esse defeito. Mas lembra que nós falamos lá atrás? Nós estamos num mundo de dualidade, então todo mundo vai Sim. ter defeito e vai ter o oposto. Né? Então, é muito melhor, é muito mais fácil a gente buscar, né, o diálogo, buscar um casal que já encontrou a harmonia e que ele possa nos auxiliar, buscar um profissional, buscar a oração, tem caminho pra caramba, né? Por que que eu estou sugerindo isso? Porque a separação, depois que a nossa família já não é mais eu e você, é nós, quem paga o preço não é bem a gente, é a galera que está embaixo, né? Então, em nome dessa galera, eu penso que é importante se pesquisar, trabalhar, todas as alternativas. E aí, não deu, olha só, eu fiz o que eu pude. Estava ao meu alcance, eu usei. O que eu podia investir, eu fiz, né? E isso também traz para gente uma paz muito maior de você dizer assim, olha, eu não tenho a minha família não é do jeito que eu gostaria, mas tudo que eu podia fazer para ser, eu fiz. Né? Então você tem muito mais força, tranquilidade, sabe? Para seguir em frente. Porque as crianças que são estáveis emocionalmente, ou pelo menos elas podem trabalhar as suas emoções, conversam sobre elas, né? Pai, eu estou sentindo isso, mãe, eu estou sentindo isso, e há um feedback, né? Olha, isso está a mais, isso está a menos, faça mais, faça menos. Quando você consegue trabalhar isso com a criança, ela se torna um adulto, ou melhor, um jovem mais propenso a externar a confusão interna. Por mais que fale menos, seja mais mal criado, um pouco mais agressivo, mas a linha de comunicação ela não se fecha. E, portanto, esse adulto tem consequências diferenciadas na escolha da constituição familiar, na escolha da caminhada espiritual, na escolha dos amigos, né? Então, agora é muito importante lembrar, assim, a programação neurolinguística, ela diz que de 0 até 7 anos, nós estamos numa fase que a gente chama de imprint. Tudo que a criança recebe, ela engole, sem qualquer seletividade. De 7 a 14, ela escolhe um modelo. Então, é a fase de modelagem. Ela tem alguém que ela se identifica melhor e tudo que começa a entrar no sistema dela é por aquela peneira. De 14 até 21 é o tempo de sociabilidade. Então, é o grupo que ela se identificou. Só que esse grupo, gente, ele foi pautado no período de modelagem, que foi pautado no período de imprinting. Percebe? Então, não é à toa que eu, adulto, não é à toa que eu, adulto, escolho um grupo X ou Y. Essa escolha ela já foi feita lá atrás. Né? Então, eu achei muito interessante, as minhas filhas tinham 7, 8 anos, quando alguém me perguntou, né? A Adriana, eu trabalhava na La Fibrum junto comigo, e ela falou assim, você já orou pelo marido das suas filhas? Falei, credo, as crianças têm 8 anos. Como assim? Ela falou, não, Luciana. A nossa função de intercessão é até que ela traga essa pessoa. Então, é desde pequeno que a gente faz essa semeadura. Né? É desde pequeno que a gente fala, meu filho, é importante a gente respeitar o amiguinho, é importante a gente dividir um brinquedo, é importante
a gente conversar com um amiguinho aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada. Uhum. Sabe, são esses importantes, né? Que necessariamente a criança não é que ela tem que fazer o que você está sinalizando, mas se você conversa e mostra, quando Sim, ela vai partir para o seu grupo social, ela tem parâmetros, né? ela sabe Então, justificar. Perfeito. é nesse sentido que a gente precisa ir, né? É Sim. nessa rota que a gente precisa ir. Então, É dialogar mais, né, Lu? É contar mais histórias. Não faltam 3 minutos para a live acabar. O papo está tão assim que a gente está escutando. Eu conseguia então eu te diria assim, viajando. só para a gente encerrar, né? Use a palavra, conversa. Não tá Sim. bom? Pergunta. Tá vendo que o Uhum. seu filho está agressivo? Tá chutando a sombra? Tá trancado demais no quarto? Tá tomando atitude que não foi aquilo que você sempre externou? Diz, olha, fulano, eu tô vendo que a mãe tá falando com você num tom baixo, você tá voltando, tá gritando comigo. Alguma coisa Você também. está trancado, me mostra. Você está trancado no quarto. Você está respondendo para a mamãe. Você já quebrou não sei o quê. Isso só piora a situação porque está todo mundo trancado dentro de casa e a gente não vai poder sair. A Uhum. mãe fica mais angustiada porque eu não estou sabendo como te ajudar. Você é a pessoa importante para a mamãe. A hora que você quiser sentar e conversar, vamos conversar, né? Agora, se toda vez que o meu marido vem conversar comigo, eu não consigo ouvir. Se toda vez que os meus amigos vêm na minha direção, eu não consigo dar um carinho, como é que meu filho vai fazer a mesma coisa? A Né? gráfica do Jockey escreveu aqui. Rodrigo, né? É Rodrigo, né? Xerene. Nem Serene. sempre quem planta é quem colhe. O que semeamos em nossos filhos. Ai, meu Deus, fiz coisa aqui, peraí. O que semeamos em nossos filhos, não devemos esperar necessariamente colher, mas devemos ter certeza que os frutos virão. Isso aí, excelente. As crianças estão tentando Até entender. porque é importante a gente pensar o seguinte: Ah, o plantio é optativo, mas sim. a colheita não. Então, que nós possamos plantar amor, que nós possamos plantar diálogo, que nós possamos plantar abraço, a proposta de ouvir, ser vulnerável para dizer eu estou enjoada, eu estou cansada, eu estou aborrecida igual você, agora eu não posso conversar porque vai dar ruim, deixa a mãe ficar Sim. melhor que a gente conversa. Ué. Eu tenho que ser Sim, sim. vulnerável o suficiente para dizer eu não estou aguentando. E depois a Ah gente lá. conversa. E no outro dia eu posso chegar e dizer assim: olha, eu não conversei com você porque eu estava pronta para falar bobagem. Então era melhor eu ir Uhum. dormir, que o Senhor cura a boca da gente, o pensamento, para a gente poder seguir em frente, né? Com Então, certeza. querida, como a gente está encerrando, né? Eu fico muito Sim. feliz na oportunidade, desejar que as nossas famílias, né, todas as famílias aqui presentes, eu sei que aqui tem famílias nucleares, famílias empresariais, Uhum. famílias espirituais, né? Estão aqui Uhum. presentes. E eu sei que é esse convívio que faz a gente ter ousadia e intrepidez de seguir para mais um passo. Então, que a Com gente certeza. possa continuar conversando, se apoiando. E uma lição que a Barra de Axis deixa para mim, que eu gosto muito, é que a gente não precisa competir com o outro. A gente pode se inspirar no outro. Quando vê Sim. alguém, né, fazendo algo que você acha legal, você primeiro já diz assim: Senhor, duplica em mim, né? Traz isso para a minha vida também, né? Com Mas que a certeza. gente possa ser inspiração, que a gente possa ser carinho, né? Já vi Uhum. muitos amigos, amigos das minhas famílias aqui. Estou muito Eu tô aí, agradecida, a né? Camila falando. Então, Obrigada, Camila. amigos, Gratidão. e eu fico muito satisfeita, né, da gente poder levantar essa bandeira. Eu tô aqui assim, ó, faltam 10 segundos. Digo, ó, Fala. um beijo enorme, gratidão enorme por você estar aqui comigo nessa noite de sexta.
a todos que estão aqui também. Eu tenho que encerrar porque vai cair em 2 segundos, tá, Lu?